Bom, então eu estou utilizando a telemedicina há quase 3 anos, tá? Porque a gente teve a resolução, né, a portaria ministerial primeiro e depois uma medida provisória, né, no ano de 2020, permitindo o uso da telemedicina em todas as suas modalidades devido àquela situação que a gente estava vivendo de emergência de saúde pública. Então, a partir do momento que foi permitido, eu já comecei a utilizar, porque eu já tinha um sistema de prontuário eletrônico que estava preparado para isso. Então, foi só habilitar essa opção e eu já tinha a ferramenta para estar utilizando, tá? E nesse período aí de quase 3 anos, eu já realizei mais de 3.000 atendimentos, tá? Eu tenho uma frequência, né, de atendimento semanal ali, então, toda semana eu tenho meus atendimentos agendados de telemedicina, eu também presto serviço para uma operadora de saúde, e isso traz um grande volume de pacientes. Então, isso me deu bastante tranquilidade, né, pela prática, para poder fazer o uso da telemedicina ao longo desses quase 3 anos. E o que eu gosto também é que me ajuda na minha qualidade de vida, né? Eu atendo, né, daqui de um escritório na minha casa, reservado para fazer os atendimentos, né? Então, eu tenho esse ambiente controlado, né, que é importante. Eu não fico no trânsito me deslocando para ir trabalhar, para fazer plantão, né? Então, isso é uma grande vantagem. Eu não preciso viajar para trabalhar em outra cidade, então eu fico mais perto da minha família, né? Tinha uma época antes, né, dessa questão da telemedicina, que eu atendia em outras cidades. E aí eu tinha que me deslocar, né? 1 hora para ir, 1 hora para voltar, por exemplo, né? E isso é bem desgastante no final das contas, né? Por um tempo tu faz, né? Aguenta, né? Mas depois começa a ficar desgastante, né? Até para quem é jovem como eu, né? Então, com o tempinho você fica, né? Tem que pegar a estrada, né? Tem dias que pode, né? Tá chovendo muito, né? Tá mais perigoso, né? Então, isso é uma vantagem. Também eu vi uma vantagem grande para o meu uso no consultório, né, da telemedicina, para atender meus pacientes, para fazer a questão dos retornos, né, de pacientes, principalmente pacientes de cidades distantes, né, de outro estado, né, porque aqui na região que eu resido aqui é uma área de fronteira com o Rio Grande do Sul e o Paraná. Então, pacientes de outras cidades mais longe, eles podem se beneficiar do uso da telemedicina também. E também nos horários alternativos de atendimento, né? Então, às vezes, uma pessoa, né, um paciente que já é teu conhecido, né, é seu paciente de muitos anos, às vezes ele está precisando para aquele momento. E se você pode, né, ajudar ele numa teleconsulta, uma teleorientação, ele vai se sentir acolhido e isso fortalece seu vínculo, né, o vínculo médico-paciente, tá? Isso, a Fabiana está comentando ali, né, que já viveu isso, né, bem desgastante mesmo, né, Fabiana, né, a gente ficar viajando, né, pegando estrada para dar plantão, e às vezes, o que é mais arriscado também, né, às vezes você faz um plantão lá de 12 ou até mesmo 24 horas, e tem situações que o plantão pode estar muito movimentado ou com muitos atendimentos de pacientes graves, e você depois está cansado e tem que pegar a estrada novamente, né, e acaba sendo um risco também para você, né? Então, eu vejo essas vantagens na telemedicina, tá? Além disso, né, temos essa questão, como eu estava falando, de horários alternativos, né? Eu não digo para fazerem como eu faço, né? Porque eu gosto de trabalhar e atender. Então, às vezes eu estou de férias, né? E eu ficava lá, né? Sem fazer nada, às vezes, né? Quando eu viajava, às vezes, para casa dos meus pais, né? Ficava 15 dias, 20 dias lá e eu não tinha como atender ninguém, né? Estava em outro estado, né? Em outro local, não tinha consultório. E aquilo me deixava muito assim, né? Ah, preciso fazer alguma coisa, preciso atender, né? Então, hoje, com a questão da telemedicina, eu viajo e eu posso até reservar horários para atender meus pacientes, para fazer retorno de consulta. Então, eu mantenho algum ritmo, né? Até quando eu estou de férias, né? Mas, como eu falei, não aconselho, né? Quem quer tirar férias, tira férias, né? Mas eu gosto de atender. Então, às vezes, eu acabo passando um pouco das férias para o trabalho de novo, né? Mas outro ponto super importante que eu achei interessante também do uso da telemedicina foi aquela questão das consultas, né? Que eu chamo consultinhas de corredor, né? Quando eu dou aula de semiologia, na primeira aula eu falo sobre o ambiente adequado, né? Para você fazer uma consulta médica. E o corredor não é o melhor lugar, né? Mas muitas vezes nós médicos já nos deparamos com essa situação. Você está lá no corredor da enfermaria ou
da unidade de saúde que você trabalha, aí uma pessoa, né, às vezes até, né, um funcionário que trabalha ali também no mesmo turno, vem com uma pergunta, vem com uma queixa, né? Só que ali em pé, no meio do corredor, né, não é um ambiente adequado, né? Então a pessoa tem lá a demanda dela, né? Mas nós que somos os profissionais temos que saber conduzir isso para o ambiente correto. E no caso, essas consultinhas de corredor, elas passaram para o WhatsApp, né? Então você fica ali, ó, recebe mensagem no WhatsApp, não sei o quê, e aí a pessoa manda uma pergunta, aí tem uma dúvida, você responde, e aquilo vai. Quando vê, no final, vem aquela pergunta, e agora, o que eu faço, né? Então vou dar um exemplo assim mais prático para ilustrar. Aí a pessoa mandou uma pergunta, ó, tudo bem, eu tô com uma tosse, né? O que pode ser, né? Assim, né? Bom, né? Pode ser várias coisas, né? Mas ali vem aquela coisa no WhatsApp, de, tô com uma tosse, o que pode ser? E aí depois vem a pergunta, tô com essa tosse, que xarope que eu tomo? Cara, você respondeu isso, é uma consulta, né? Então você precisa formalizar isso. A gente tem uma resolução que trata sobre a telemedicina, então é permitido usar a telemedicina, tem as regras nessa resolução e traz a oportunidade de você migrar, né, esses atendimentos informais para a formalidade e receber os honorários, né, justos pelo seu atendimento, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, pela sua responsabilidade, tá? Então, isso é importante, né, a gente frisar, né? Tem essa questão que você precisa formalizar esse tipo de interação que muitas vezes é feita. E muita gente, às vezes, mas telemedicina não dá para fazer, não sei o quê, mas eu falo, reflita aí, você não responde algumas perguntas, às vezes por telefone ou por WhatsApp, né? Aí a pessoa, isso é uma forma de telemedicina. Então, por isso que é importante formalizar isso e utilizar as ferramentas adequadas para fazer a telemedicina.